Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Alegria entre os apóstolos. Uma missão de amor para Lázaro e de contemplação absoluta de sua irmã Maria. Jesus irá refugiar-se em Samaria. É agradável repousar entre amigos amorosos e perto do Mestre em dias ensolarados, que revelam os encantos iniciais da primavera, contemplando os campos verdejantes com os tenros brotos de trigo, admirando os prados que rompem a sombra uniforme do inverno com as primeiras florezinhas multicoloridas, contemplando as cercas, exibindo gemas que começam a se abrir, sorrindo nos pontos mais ensolarados, observando as amendoeiras cujas copas estão cobertas de flores precoces semelhantes à espuma. E Jesus se alegra com a visão, assim como os apóstolos e os 3 amigos em Betânia, e tudo parece distante e remoto, malevolência, tristeza, sofrimento, doença, morte, ódio, inveja. Todas as coisas dolorosas, atormentadoras e preocupantes da terra. Todos os apóstolos estão radiantes de alegria e o dizem, expressam a sua convicção, tão certa, tão triunfante, de que Jesus derrotou agora todos os seus inimigos, de que a sua missão prosseguirá agora sem qualquer obstáculo, de que ele será reconhecido como o Messias, também por aqueles que mais tenazmente se opuseram a ele. E falam um tanto eufóricos, rejuvenescidos, felizes como estão, fazendo planos para o futuro, sonhando tanto, e tão humanamente mais eufórico também por causa da sua psique que o leva a extremos, está Judas de Queriote. Congratula-se por ter esperado pela sua capacidade de agir, pela sua fé duradoura no triunfo do Mestre, por ter desafiado as ameaças do Sinédrio. Está tão eufórico que acaba por contar o que até então ocultara, em meio ao espanto absoluto dos seus companheiros. Sim, queriam subornar-me, queriam seduzir-me com lisonjas, e quando viram que não serviam para nada, com ameaças. Se soubesseis, mas eu os dei um golpe do próprio remédio, fingi amá-los como eles fingiram me amar, seduzi-os como eles me seduziram, traí-los como eles queriam me trair, porque era isso que eles queriam fazer. Queriam me fazer acreditar que estavam testando o Mestre para poder proclamá-lo solenemente o santo homem de Deus. Mas eu os conheço-os muito bem, e em todos os seus planos que me informaram, eu consegui fazer a santidade de Jesus brilhar mais intensamente que o sol do meio-dia num céu sem nuvens. Era um jogo perigoso, se eles tivessem percebido isso, mas eu estava preparado para qualquer eventualidade, até mesmo para morrer, para servir a Deus no meu Mestre. E assim eu estava informado de tudo. Às vezes eu devia parecer louco, perverso, mal-humorado. Se vocês soubessem como era a situação, só eu sei o que sofri à noite, as precauções que tive que tomar para fazer uma boa ação sem atrair a atenção de ninguém. Vocês estavam um pouco desconfiados de mim, eu sei, mas não guardo rancor de vocês.
Meu comportamento poderia ter despertado suspeitas, mas meu propósito era bom e era só com isso que eu me preocupava. Jesus não está ciente de nada. Ou seja, acho que ele também suspeita de mim, mas ficarei em silêncio, sem desejar ser louvado por ele. E peço que também não digam nada. Um dia, numa das primeiras vezes em que estive com ele, e você, Simão Zelote, e você, João de Zebedeu, estavam comigo. Ele me repreendeu porque eu me gabava de ter um senso prático. Desde então, nunca mais realcei essa minha qualidade em sua presença, mas continuei a usá-la para o seu próprio bem. Fiz o que uma mãe faz por seu filho inexperiente. Ela remove obstáculos do seu caminho, inclina um galho sem espinhos em sua direção, afasta um que pode machucá-lo, ou com atos astutos o leva a fazer o que deve aprender a fazer e a evitar o que é mal, sem que a criança perceba. Pelo contrário, o filho acredita ter conseguido sozinho caminhar sem tropeçar, colher uma linda flor para a mãe, fazer isso e aquilo, espontaneamente. Fiz o mesmo com o mestre, porque a santidade não basta num mundo de homens e demônios. É preciso lutar com armas iguais, pelo menos como homens, e às vezes não é mal acrescentar uma pitada de astúcia infernal às outras armas. Essa é a minha ideia, mas ele não me ouve, ele é bom demais. Bem, eu entendo tudo e todos, e desculpo a todos pelos maus pensamentos que possam ter tido a meu respeito. Agora vocês sabem, e agora nos amamos como bons companheiros e fazemos tudo por seu amor e sua glória. E aponta para Jesus, que caminha mais longe, num beco ensolarado, falando com Lázaro, que o ouve sorrindo em êxtase. Os apóstolos vão em direção à casa de Simão. Jesus, em vez disso, aproxima-se com seu amigo. Eu os ouço. Lázaro diz: sim, eu havia compreendido que havia um grande propósito, certamente um bom propósito, em me deixar morrer. Pensei que era para me poupar da visão da perseguição deles contra você. E você sabe se estou contando a verdade. Eu estava feliz em morrer para não ver isso. Isso me amarga, isso me perturba. Veja, mestre, eu perdoei muitas coisas àqueles que são os chefes do nosso povo. Eu tive que perdoar até os meus últimos dias, Elcai, mas a morte e a ressurreição cancelaram todas as coisas anteriores. Por que lembrar de seus últimos esforços para me entristecer? Eu perdoei tudo sobre Maria. Ela parece duvidar disso, e mais do que isso, eu não sei por que, desde que voltei à vida, ela assumiu uma atitude que é tão... eu não sei como definir. Ela está tão dócil e submissa, o que é tão estranho com a minha Maria. Nem mesmo durante os primeiros dias em que ela veio aqui, depois de ser redimida por você, ela estava assim. Talvez você saiba algo e possa me dizer, porque Maria lhe conta tudo. Você sabe se aqueles que vieram aqui a repreenderam com muita severidade? Eu sempre tentei enfraquecer a lembrança de sua culpa quando a havia absorta no pensamento de seu passado, a fim de aliviar seu sofrimento. Ela não consegue se acalmar. Parece tão acima do que poderia ser desânimo. Alguns podem até pensar que ela não demonstra muito arrependimento. Mas eu entendo, eu sei. Tudo nos faz expiar. Acho que ela faz muita penitência, de todos os tipos. Não me surpreenderia se ela usasse um cilício por baixo das vestes e se sua carne estivesse familiarizada com os golpes do flagelo. Mas o amor fraternal que tenho por ela e que visa apoiá-la, colocando um véu entre o passado e o presente, não é compartilhado por ninguém mais. Você sabe, por acaso, se ela foi maltratada por alguém que não é capaz de perdoar e que precisa ser perdoado? Não sei, Lázaro. Maria não me mencionou isso. Apenas me disse que sofreu muito ao ouvir os fariseus insinuarem que eu não era o Messias, porque não estava te curando nem te ressuscitando dos mortos. E ela não te disse nada sobre mim? Sabe, eu estava sofrendo tanto. Lembro-me de que minha mãe, em suas últimas horas, revelou coisas que escaparam à atenção de Marta e à minha. Era como se as profundezas de sua alma e de seu passado ressurgissem com as últimas agitações de seu coração. Espero que meu coração sofreu tanto por causa de Maria,
e se esforçou de todas as maneiras para não lhe dar a sensação de que eu sofri por causa dela. Eu não gostaria de tê-la golpeado agora que ela está bem, embora por amor fraternal primeiro e depois por amor a ti, nunca a bati nos dias infames em que ela era uma vergonha. O que ela disse a ti sobre mim, mestre? A dor dela por ter tido tão pouco tempo para te dar o seu santo amor como tua irmã e condiscípula. A tua perda a fez medir a extensão dos tesouros de amor que ela outrora esmagou sob seus pés, e agora ela está feliz por poder dar-te todo o amor que deseja dar-te, por te dizer que és o seu santo e amado irmão. Ah, é isso mesmo? Eu percebi isso. Fico feliz por isso. Mas eu temia tê-la ofendido. Desde ontem tenho pensado sem parar. Tenho tentado lembrar-me, mas não consigo. Mas por que queres lembrar-te? O seu futuro está à tua frente. O teu passado foi deixado no sepulcro. Não, nem sequer foi deixado lá. Foi queimado com as bandagens funerárias. Mas se isso servir para te dar paz, direi tuas últimas palavras às tuas irmãs. A Maria em particular. Disseste que foi por causa de Maria que eu vim e venho aqui, porque Maria sabe amar mais do que qualquer outra pessoa. Isso é verdade. Disseste que ela te amou mais do que a todos os outros que te amaram. Isso também é verdade, porque ela te amou, renovando-se por amor a Deus e por ti. Disseste a ela, e com razão, que uma vida inteira de prazeres não te daria dado a alegria que recebeste por meio dela. E abençoaste tuas irmãs como um patriarca costumava abençoar suas criaturas mais queridas. Abençoaste igualmente Marta, a quem chamaste de tua paz, e Maria, a quem chamaste de tua alegria. Estás feliz agora? Sim, mestre, minha mente está em paz agora. Então, assim como a paz traz misericórdia, perdoa também os chefes do povo que me perseguem, porque era isso que querias dizer, que podes perdoar tudo, exceto o mal que me fazem. Isto mesmo, mestre. Não, Lázaro, eu os perdoo. Tu deves perdoá-los se quiseres ser como eu. Oh, como tu, eu não posso, sou apenas um homem. O homem foi deixado lá embaixo, o homem, teu espírito, tu sabes o que acontece na morte de um homem. Não, Senhor, não me lembro de nada do que me aconteceu. Interrompe Lázaro veementemente. Jesus sorri e responde: eu não estava me referindo ao teu conhecimento pessoal, à tua experiência particular. Eu estava falando do que todo crente sabe que lhe acontecerá quando morrer. Ah, o juízo particular, eu sei, eu creio. A alma se apresenta a Deus e Deus a julga. É assim, e o julgamento de Deus é justo e inviolável, e tem valor infinito. Se a alma é julgada mortalmente culpada, torna-se uma alma condenada. Se é levemente culpada, é enviada ao purgatório. Se for justo, vai para a paz do limbo, esperando que eu abra os portões do céu. Então, chamei sua alma de volta depois que ela foi julgada por Deus. Se você tivesse sido condenado, eu não poderia tê-lo chamado de volta à vida, porque ao fazer isso, eu teria cancelado o julgamento de meu Pai. Para as almas condenadas, nenhuma outra mudança é possível. Elas são julgadas para sempre. Então, você pertencia ao número daqueles que não foram condenados. Então, você pertencia à classe das almas abençoadas, ou à classe daqueles que serão abençoados após serem purificados. Mas considere isso, meu caro amigo. Se a sincera vontade de arrependimento que o homem pode ter enquanto ainda é homem, isto é, corpo e alma, é válida como purificação, se o rito simbólico do batismo na água que se quer, por espírito de contrição, ser purificado da impureza contraída no mundo e por causa da própria carne, tem um valor de purificação para nós, hebreus. Que valor terá o arrependimento, um arrependimento mais real e perfeito, um arrependimento muito mais perfeito de uma alma liberta do corpo, consciente do que é Deus, esclarecida sobre a gravidade dos seus erros, esclarecida sobre a extensão da alegria que se afastou por horas, por anos, por eras. A alegria da paz do limbo, que em breve será a alegria da posse alcançada de Deus. A dupla, tripla purificação do arrependimento perfeito,
do amor perfeito, do banho no ardor das chamas acesas pelo amor de Deus e pelo amor dos Espíritos, no qual e pelo qual os Espíritos são despojados de toda impureza e emergem belos como serafins, coroados com o que nem mesmo os serafins coroam, o seu martírio terreno e ultraterreno contra os vícios e por amor? O que será? Diga-me, meu caro amigo. Bem, não sei, perfeição, melhor ainda, uma nova criação. Aí está, disseste a palavra certa. A alma se torna como se tivesse sido criada novamente. Torna-se como a alma de uma criança, é nova. O passado não existe mais, é o passado do homem. Quando o pecado original cair, a alma sem mancha e sem sombra de mancha será supercriada e digna do paraíso. Chamei de volta sua alma que havia sido recriada através do seu apego voluntário ao bem, através da expiação da dor e da morte, e através de seu perfeito arrependimento e seu amor perfeito, alcançados além da morte. Portanto, sua alma é tão inocente quanto a alma de um bebê de algumas horas de vida. E se você é um bebê recém-nascido, porque quer vestir sua infância espiritual com as roupas pesadas e incômodas de um adulto, o espírito alegre de uma criança tem asas, não correntes. Elas me imitam com bastante facilidade, pois ainda não assumiram nenhuma personalidade. Elas se tornam como eu, porque minha figura e minha doutrina podem ser impressas em suas almas desprovidas de todos os traços, sem qualquer confusão de linhas. Suas almas estão livres de memórias humanas, de ressentimentos, de preconceitos. Não há nada nelas. Então eu posso estar lá, perfeito e absoluto como eu sou no céu. Você que nasceu de novo, um recém-nascido, porque em sua velha carne a força motriz é nova, limpa, sem passado e sem vestígios do que era. Você que voltou para me servir e somente para esse propósito, você deve ser como eu sou, mais do que qualquer outra pessoa. Olhe para mim cuidadosamente, olhe para si mesmo em mim e espelhe-me em si mesmo. Dois espelhos que se olham para refletir um no outro, a figura daquilo que amam. Você é um homem e uma criança, um homem pela idade, uma criança pela pureza do seu coração. Você tem a vantagem sobre as crianças de já conhecer o bem e o mal, e de escolher o bem antes mesmo de seu batismo no fogo do amor. Pois bem, eu digo a você, ao homem cujo espírito foi purificado pela purificação recebida, seja tão perfeito como nosso Pai Celestial é perfeito, e como eu sou. Seja perfeito, isto é, seja como eu, que o amei a ponto de ir contra todas as leis da vida e da morte, do céu e da terra, a fim de ter novamente na terra um servo de Deus e um verdadeiro amigo meu, e uma alma abençoada, uma grande alma abençoada no céu. Eu digo isso a todos, seja perfeito. E eles, a maioria, não têm o coração que você tinha, digno do milagre, digno de ser usado como instrumento para glorificar a Deus em seu Filho. E eles não têm a tua dívida de amor com Deus. Posso dizer isso, posso exigi-la de ti. E antes de tudo, exijo-a, pedindo-te que não guardes rancor daqueles que te ofenderam e agora me ofendem. Perdoa, Lázaro, perdoa. Foste imerso nas chamas ardentes do amor. Deves ser amor, para que não conheças mais nada além do abraço de Deus. E fazendo isso cumprirei a missão para a qual me ressuscitaste dos mortos? Fazendo isso cumprirás. Basta, Senhor, não preciso pedir nem saber mais. Era o meu sonho servir-te. Se te servir sem fazer nada, como um homem doente e um cadáver, e se puder servir-te fazendo muito, como um homem que tem se recuperado, meu sonho se realizou, e não peço mais nada. Bendito sejas, meu Jesus, Senhor e Mestre, e bendito seja contigo aquele que te enviou. Seja sempre bendito o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eles vão em direção à casa, parando de vez em quando para observar o despertar das árvores, e Jesus, tão alto como é, levanta um braço e colhe um pequeno buquê de flores de uma amendoeira que se aquece ao sol, encostada na parede sul da casa. Maria sai,
vê-as e aproxima-se deles para ouvir o que Jesus diz. Vê, Lázaro, também a estas flores o Senhor disse: saiam, e elas obedeceram para servir ao Senhor. Que mistério é a germinação! Parece impossível que pétalas tão frágeis e caules tão tenros brotem de um tronco duro, ou de sementes duras, e se transformem em frutos ou plantas. É errado, mestre, dizer que a linfa ou o germe são como a alma da planta ou da semente? Não é errado, porque é a parte vital. Não é eterno nelas, mas foi criado para cada espécie no primeiro dia em que as plantas e os cereais existiram. No homem é eterno, como seu Criador, criado cada vez que um novo homem é concebido. Mas a matéria está viva por meio dele. É por isso que digo que somente por meio de sua alma o homem está vivo. E ele não vive apenas aqui, mas também no além. Ele vive por causa de sua alma. Nós, hebreus, não desenhamos desenhos em sepulcros como gentios, mas, se o fizéssemos, não deveríamos desenhar uma tocha apagada, uma ampulheta vazia ou qualquer outro item que simbolize o fim, mas a semente que é lançada no sulco e cresce até se tornar uma espiga. Porque é a morte do corpo que liberta a alma da casca e a faz frutificar nos canteiros de Deus. A semente, a centelha vital que Deus colocou em nosso pó e se torna uma espiga, se por meio de nossa boa vontade e também por meio da tristeza pudermos fertilizar o torrão que a envolve, a semente, o símbolo da vida que dura para sempre. Mas Maximino está chamando você. Eu irei, mestre. Alguns dos administradores provavelmente vieram. Tudo parou nestes últimos meses. Agora eles estão se apressando para me mostrar suas contas. Que você aprova antecipadamente, porque és um bom mestre. E porque eles são bons servos. Um bom mestre torna os servos bons. Portanto, certamente me tornarei um bom servo, porque tenho você como um mestre perfeito. E ele se afasta sorrindo, caminhando agilmente, tão diferente do pobre Lázaro como havia sido durante anos. Maria permanece com Jesus. E você, Maria, se tornará uma boa serva do seu Senhor? Só você sabe, Raboni. Eu só sei que eu era uma grande pecadora. Jesus sorri. Você viu Lázaro? Ele também estava gravemente doente, e no entanto você não acha que ele está bem? É verdade, Raboni. Tu o curaste. O que fazes é sempre completo. Lázaro nunca esteve tão forte e alegre como desde que saiu do sepulcro. Tens razão, Maria. O que eu faço é sempre completo. Assim também a tua redenção é completa, porque eu a realizei. É verdade, meu amado Salvador e Redentor, meu Rei e Deus. É verdade. E, se o quiseres, também eu serei uma boa serva do meu Senhor. Quanto a mim, eu quero, Senhor. Não sei se queres. Eu quero, Maria, uma boa serva minha. Hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. Até que eu te diga, basta, Maria, é hora de descansares. Concordo, Senhor. Gostaria que me chamasses então, como chamaste o meu irmão para fora do sepulcro. Oh, chama-me para fora desta vida. Não, não para fora desta vida. Eu te chamarei para a vida, para a verdadeira vida. Eu te chamarei para fora do sepulcro, que é a carne e a terra. Eu te chamarei para as bodas da tua alma com o teu Senhor. As minhas bodas, tu amas as virgens, Senhor. Eu amo aqueles que me amam, Maria. Tu és divinamente bom, Raboni. É por isso que eu não conseguia sossegar quando ouvia as pessoas dizerem que tu eras mau, porque não vinhas. Tudo parecia estar a desmoronar-se à minha volta. Como era difícil dizer a mim mesma: não, não deves aceitar esta evidência. O que te parece óbvio é apenas um sonho. O fato real é o poder, a bondade, a divindade do teu Senhor. Ah, quanto sofri, quanta dor pela morte de Lázaro e pelas suas palavras. Ele disse-te alguma coisa? Não se lembra? Diz-me a verdade.
Eu nunca minto, Maria. Ele tem medo de ter falado e dito o que lhe afligiu a vida, mas eu o tranquilizei, sem mentir, e ele agora está tranquilo. Obrigada, Senhor. Essas palavras me fizeram bem. Sim, assim como a cura de um médico que expõe as raízes de uma doença e as queima. Acabaram de destruir a antiga Maria. Eu ainda tinha uma opinião muito alta de mim mesma. Agora, chego ao fundo da minha abjeção e sei que preciso percorrer um longo caminho para sair dela. Mas eu farei isso, se o Senhor me ajudar. Eu te ajudarei, Maria. Eu te ajudarei também quando eu tiver partido. Como, meu Senhor? Aumentando o teu amor de maneira incomensurável. Não há outro caminho para ti. Demasiado brando quando comparado com o que tenho para expiar. Todos se salvam pelo amor, todos obtêm o céu, mas o que é suficiente para o puro, o justo, não é suficiente para a grande pecadora. Não há outro caminho para ti, Maria, porque qualquer que seja o caminho que tomes, será sempre amor. Ama se ajudares as pessoas em meu nome. Ama se evangelizares. Ama se viveres isolada. Ama se te martirizares. Ama se fizeres com que as pessoas te martirizem. Tu só podes amar, Maria. É a tua natureza. As chamas só podem arder, quer se arrastem pelo chão, palha queimando, quer se levantem como um abraço brilhante em torno de um tronco, uma casa ou um altar para ascender em direção ao céu. Cada um tem a sua natureza. A sabedoria dos mestres do Espírito reside na capacidade de explorar as inclinações dos homens, orientando-os pelo caminho onde podem se desenvolver proveitosamente. Tal lei existe também entre plantas e animais, e seria tolo pretender que uma árvore frutífera deva produzir apenas flores, ou que dê outros frutos além dos seus naturais, ou que um animal deva desempenhar as funções típicas de outra espécie. Poderias imaginar que uma abelha, destinada a produzir mel, se tornasse um passarinho que canta entre os galhos frondosos de uma cerca viva? Ou que este pequeno ramo de amendoeira que seguro em minhas mãos, com toda a árvore do qual colhi, em vez de produzir amêndoas, exudasse resinas aromáticas de sua casca? Uma abelha trabalha, um pássaro canta, uma amendoeira dá frutos, uma planta resinosa segrega resinas, e cada um cumpre sua tarefa. As almas fazem o mesmo. Tua tarefa é amar. Então inflama-me, Senhor. Concede-me isso como uma graça. A força do amor que possuis não te basta? É muito pouco, Senhor. Poderia ter servido para amar os homens, não para amar a ti, que és o Senhor infinito. E justamente porque eu sou tal, seria necessário um amor sem limites? Sim, meu Senhor, é isso que eu quero, que me deis um amor sem limites. Maria, o Altíssimo que sabe o que é o amor, disse ao homem: amar-me-ás com todas as tuas forças. Ele não exige mais do que isso, porque sabe que já é um martírio amar com todas as tuas forças. Não importa, meu Senhor, dá-me um amor infinito para que eu te ame como tu mereces ser amado, para que eu te ame como não amei ninguém mais. Tu me pedes um sofrimento que é como um fogo que queima e consome, Maria. Queima e consome lentamente. Pensa nisso. Há tanto tempo que penso nisso, meu Senhor, mas não ousei pedir-te. Agora sei o quanto me amas. Agora mesmo estou ciente do quanto me amas e ouso pedir-te. Dá-me esse amor infinito, Senhor. Jesus olha para ela. Ela está diante dele, ainda magra depois de tantas horas de vigília e de tanto sofrimento, com um vestido modesto e os cabelos arrumados de forma simples, como uma jovem sem malícia, o rosto pálido e cheio de ânsia, os olhos suplicantes já brilhando de amor, parecendo mais um serafim do que uma mulher. Ela é realmente a contempladora que pede o martírio da contemplação absoluta. Jesus diz apenas uma palavra depois de olhá-la atentamente, como se quisesse pesar a sua vontade. Sim.
Ah, meu Senhor, que graça morrer por teu amor, diz ela, caindo de joelhos e beijando os pés de Jesus. Levanta-te, Maria, toma estas flores, são as das tuas bodas espirituais. Sê doce como o fruto da amendoeira, puro como a sua flor e brilhante como o óleo extraído do seu fruto, quando aceso, e tão doce como este óleo, quando saturado de essências. É espalhado em banquetes ou sobre as cabeças dos reis, perfumado com as tuas virtudes. Então, realmente espalharás sobre o teu Senhor o bálsamo que ele apreciará infinitamente. Maria pega as flores, mas não se levanta, e antes de seus bálsamos de amor, beija e derrama lágrimas aos pés do seu mestre. Lázaro se junta a eles e diz: Mestre, há um menino que te procura. Ele foi à casa de Simão à tua procura e encontrou apenas João, que o trouxe aqui, mas ele não quer falar com ninguém além de ti. Está bem, traga-o aqui. Eu irei sob a pérgola de jasmim. Maria volta para dentro de casa com Lázaro. Jesus vai sob a pérgola. Lázaro volta segurando pela mão o menino que eu vi na casa de José de Séforis. Jesus o reconhece imediatamente e o cumprimenta. Tu, Marcial, que a paz esteja contigo. Como estás aqui? Enviaram-me para te dizer uma coisa. E olha para Lázaro, que compreende, e está prestes a ir embora. Fica, Lázaro. Este é Lázaro, um amigo meu. Podes falar diante dele, meu filho, porque não tenho outro amigo mais fiel do que ele. O menino se tranquiliza. Ele diz: José, o ancião, enviou-me, porque agora moro com ele, para te dizer que vás imediatamente a Betfagé, à casa de Cleantes. Ele deve falar contigo imediatamente, mas deve ser imediatamente, e ele disse que deves vir sozinho, porque ele deve falar contigo em segredo. Mestre, o que está acontecendo? Pergunta Lázaro, preocupado. Não sei, Lázaro, só há uma coisa a fazer, ir para lá. Vem comigo. Imediatamente, Senhor, podemos ir com o menino. Não, Senhor, vou sozinho. José insistiu nisso. O menino responde. Disse: se você conseguir fazer isso direito sozinho, eu o amarei como se fosse seu pai. E quero ser amado como um filho por José. Vou embora imediatamente e vou correndo. Vem depois que eu tiver ido. Salve, Senhor. Salve, Senhor. Pai seja contigo, Marcial. O menino foge veloz como uma andorinha. Vamos, Lázaro, traga-me o meu manto. Eu irei porque, como pode ver, o menino não consegue abrir o portão e certamente não quer chamar ninguém. Jesus caminha rapidamente em direção ao portão. Lázaro corre em direção à casa. O primeiro abre a fechadura de ferro do portão para o menino, que sai. Este último traz o manto de Jesus até ele e caminha ao seu lado na estrada, em direção a Betfagé. O que será que José quer, se ele enviou o menino com tanto segredo? O menino escapa à atenção de quem quer que esteja observando, responde Jesus. Achas que suspeitas? Sentes que estás em perigo, Senhor? Tenho a certeza, meu caro amigo. O quê? Mesmo agora? Mas não poderias ter dado prova maior? O ódio torna-se mais furioso quando instigado pelos fatos. Oh, então é por minha causa. Eu te fiz mal. A minha dor é incomparável, exclama Lázaro profundamente aflito. Não por causa de você. Não se aflija sem motivo. Você foi o meio, mas deve entender que a causa foi a necessidade de dar ao mundo a prova da minha natureza divina. Se não tivesse sido você, teria sido outra pessoa, porque eu tinha que provar ao mundo que eu, sendo Deus, posso fazer tudo o que quiser e trazer de volta à vida um corpo que está morto há dias e já está decomposto. Só pode ser obra de Deus. Ah, você quer me consolar, mas minha alegria, toda a minha alegria se esvaiu. Estou aflito, Senhor. Jesus faz um gesto como se quisesse dizer, quem sabe, e então ambos se calam. Eles caminham rápido, a distância entre Betânia e Betfagé é curta, e eles logo chegam lá.
José está andando de um lado para o outro na rua no início da aldeia. Ele está de costas quando Jesus e Lázaro saem de um caminho escondido por uma cerca viva. José o chama. Oh, paz seja convosco, vem, mestre. Esperei por ti aqui para te ver logo, mas vamos ao olival, não quero que ninguém nos veja. Ele os leva para trás das casas, para um denso olival, um abrigo confortável onde podem conversar sem serem notados, enquanto os galhos frondosos e eriçados das árvores escondem as encostas. Mestre, enviei o rapaz que é inteligente, obediente e muito afeiçoado a mim, porque eu precisava falar contigo, mas não me viam. Vim pelo Cedron para chegar aqui. Mestre, deves ir embora imediatamente. O Sinédrio ordenou a tua prisão, e o anúncio será lido nas sinagogas amanhã. Quem souber onde estás deve denunciá-lo. Não preciso dizer-te, Lázaro, que a tua casa será a primeira a ser vigiada. Saí do templo à hora sexta e agi imediatamente, porque enquanto discutiam, eu já tinha planejado o que fazer. Fui para casa e levei o menino. Saí pela porta de Herodes, a cavalo, como se estivesse saindo da cidade. Depois atravessei o Cedron e o segui. Deixei a minha montaria no Getsêmani e enviei comigo o menino que conhecia o caminho, pois já tinha ido a Betânia. Vai imediatamente, mestre, para um lugar seguro. Sabes para onde ir? Tens um lugar para onde ir? Mas não basta que ele vá embora daqui, no máximo da Judéia? Não basta, Lázaro. Eles estão furiosos. Ele deve ir para onde eles não vão. Mas eles vão a todo lado. Vão mesmo. O Senhor certamente não quer que o mestre saia da Palestina. Diz Lázaro agitado. Bem, o que posso dizer? É isso que o Sinédrio quer. Por minha causa, é isso mesmo? Diga-me. Bem, sim, por sua causa, isto é, porque todos estão se convertendo a ele. E eles não querem isso. Mas é um crime, é um sacrilégio, Jesus, pálido, mas calmo, levanta a mão, impondo silêncio e diz: Cale-se, Lázaro. Todos estão a fazer o seu trabalho. Está tudo escrito. Agradeço-te, José, e asseguro-te que irei embora. Vai, podes ir, José, para que a tua ausência não seja notada. Que Deus te abençoe. Vou pedir a Lázaro que te digas onde estou. Vai, eu te abençoo. Nicodemos e todos os justos de coração. Ele o beija e eles se separam. Através do olival, Jesus segue em direção a Betânia com Lázaro, enquanto José segue em direção à cidade. O que farás, mestre? Pergunta Lázaro angustiado. Não sei. Dentro de alguns dias, as discípulas virão com minha mãe. Gostaria de ter esperado por elas. Quanto a isso, eu poderia recebê-las em teu nome e depois trazê-las a ti. Mas, enquanto isso, para onde vais? Não creio que possas ir à casa de Salomão, nem a nenhum dos discípulos conhecidos. Amanhã deves ir imediatamente. Tenho um lugar, mas gostaria de esperar por minha mãe. A angústia dela começaria cedo demais, se ela não me encontrasse. Para onde irias, mestre? Para Efraim. Para Samaria? Para Samaria. Os samaritanos são menos samaritanos do que muitas pessoas e me amam. Efraim fica na fronteira. E para ofender os judeus, eles te honram e defendem, mas espere, sua mãe virá por Samaria ou pelo Jordão. Eu irei com alguns servos por um caminho, Maximino com outros servos pelo outro, e um ou outro a encontrará. Só voltaremos quando os encontrarmos. Você sabe que ninguém na casa de Lázaro o trairá. Enquanto isso, você irá para Efraim, imediatamente. Era meu destino que eu não desfrutasse da sua companhia. Mas eu virei, através dos montes Adumim. Estou são agora, posso fazer o que quiser. Não, sim, farei com que acreditem que estou indo para Ptolemaída, via Samaria, para navegar até Antioquia. Todos sabem que possuo terras lá. Minhas irmãs permanecerão em Betânia. Você, sim, agora terei 2 carroças equipadas para você e todos vocês poderão ir para Jericó nelas. Então, amanhã ao amanhecer, vocês retomarão a viagem a pé. Mestre, meu mestre, cuide-se.
Após a excitação do primeiro momento, Lázaro fica triste e chora. Jesus suspira, mas não diz nada. O que ele pode dizer? Eles estão agora na casa de Simão. Separam-se. Jesus entra na casa. Os apóstolos, surpresos pelo mestre ter ido embora sem dizer nada, apertam-no enquanto ele diz: Peguem suas vestes, preparem suas bolsas. Precisamos partir imediatamente. Sejam rápidos e juntem-se a mim na casa de Lázaro. Também as roupas molhadas, não podemos pegá-las quando voltarmos? Pergunta Tomé. Não voltaremos, levem tudo. Os apóstolos se afastam, lançando olhares significativos uns aos outros. Jesus vai buscar seus pertences na casa de Lázaro e se despede das irmãs consternadas. As duas carroças logo ficam prontas. Duas carroças pesadas com toldos, puxadas por cavalos fortes. Jesus se despede de Lázaro, de Maximino e dos servos que se apressaram para lá. Eles sobem nas carroças que aguardam em um dos portões nos fundos da casa. Os condutores apressam os cavalos e a viagem começa pela mesma estrada por onde Jesus tinha vindo alguns dias antes para ressuscitar Lázaro. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.